Tinha umas crianças meio afoita aqui no corredor. Pode começar a gravar então, Rodrigo? Aí a gente já começa essa aula. Beleza. Todo mundo tá me ouvindo certinho? O microfone tá bom? Perfeito. Sim, sim. Beleza, então. Pode continuar. Beleza. Então hoje a gente vai finalizar esse módulo da queda redenção, que a gente começou lá falando sobre pecado, depois a gente falou do ser humano, e depois a gente falou sobre salvação em 3 aulas. A princípio era para ser uma aula, aí virou 2, aí depois era para ser 2, aí acabou virando 3, para a gente conseguir fazer todo o assunto. Então a gente vai falar da última parte de toda aquela mecânica da salvação que a gente veio falando até agora. Hoje a gente vai começar e finalizar sobre a continuidade da salvação, e no final a gente vai falar sobre a conclusão da salvação. Então, salvação parte 3, se vocês perderam alguma parte, tá lá no YouTube, é só procurar lá, no YouTube dos jovens da DU. E também tem os PDFs com os slides bonitinhos para poder acompanhar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente. E se tiver alguma dúvida aí na aula, pode me cortar, interromper, chama alguém aí no chat que alguém vê aí a mensagem, beleza? Então, só para dar uma lembrada, uma relembrada naquilo que a gente já falou até agora, a gente falou sobre o antecedente da salvação, falamos sobre o início da salvação, então todas essas coisas estão riscadas aí, a gente já falou, já deu uma explicada, deu uma passada por cima, porque não dá para falar tanto quanto a gente gostaria de falar. Mas hoje a gente vai falar dos últimos 3 aspectos da salvação. Em primeiro lugar, a gente vai começar com a santificação, que é algo que acontece na continuidade da nossa salvação. Do dia que a gente se converte até o dia que a gente for se encontrar com Cristo, é a continuidade dessa salvação que começa englobando a santificação, que é algo que a gente conhece muito, algo que a gente ouve muito, então já é algo que já é muito familiar para todos nós. Nosso intuito hoje é lembrar um pouquinho desse assunto de santificação e trazer isso para as nossas vidas, né? Que a gente possa trazer uma aplicação prática sempre para as nossas vidas. Mesmo que às vezes algo pareça muito teoria, sempre dá para a gente, de alguma forma, aplicar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e esse é o foco, né? Então, para começar com santificação, essa frase do Luiz Berkoff, que na verdade ela resume todo o assunto. Se desse para resumir santificação em um slide, seria essa frase dele. E ele vai dizer assim: a santificação, ela pode ser definida como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita para praticar boas obras. Então, o que o Luiz Berkoff, que é um importante teólogo, ele está falando? Então, a santificação, primeiramente, ela é uma graciosa e contínua operação do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a santificação é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. É uma obra movida pela graça de Deus e é uma obra contínua que acontece ao longo de toda a nossa vida como cristão. Em segundo lugar, essa santificação ela liberta o pecador da corrupção do pecado. E note que é um pecador justificado. Nós já fomos justificados e a santificação vai nos libertar cada dia mais dessa corrupção do pecado, dessa velha natureza que muitas vezes ela quer habitar de novo em nossas vidas. Então a santificação é essa libertação contínua da corrupção do pecado, ainda que a gente já tenha sido justificado do ponto de vista legal. Ela é a renovação de toda a nossa natureza à imagem de Deus, então o alvo final da santificação, a gente vai falar que é ser parecido com Deus, que é ser parecido com Cristo, se tornar semelhante a Cristo. Esse é o ápice da nossa santificação, é o que a gente deve buscar. E por fim, ela capacita a gente para praticar boas obras. Lembrando que as boas obras, elas não salvam, mas uma pessoa salva, ela pratica boas obras como um fruto da santificação, como uma obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então, esse é o resumo da santificação que o Berkoff ele traz aqui nessa frase. Então, lembra que eu falei, o objetivo final da santificação, a gente se santifica para quê? Para a gente se tornar semelhante ao próprio Cristo. É o que Paulo falou lá em Romanos 8:29. Ele disse: pois Deus conheceu de antemão os seus e o predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então esse é o propósito da salvação, que a gente se torne semelhante à imagem de Jesus Cristo. E é que eu separei essa palavrinha aí no grego, porque ela tem um significado muito profundo, pois ela não é apenas uma semelhança de se parecer exteriormente, de ser algo parecido do ponto de vista estético e superficial. É um parecer que envolve todo o conjunto de características, envolve todas as qualidades que fazem algo ser o que ele é. Então, quando a gente, pela santificação, vai se tornar semelhante à imagem de Jesus Cristo, a gente tem que lembrar isso. Não é apenas uma aparência externa, uma aparência superficial, mas é ser semelhante a Cristo em todos os aspectos morais, aspectos de qualidade,
na essência de Jesus Cristo. Então esse é o nosso papel, se tornar semelhante com essa profundidade. E é isso que a santificação vai fazer, vai formar a imagem de Cristo dentro de nós. Esse é o papel dela. Então aqui eu separei algumas características da santificação, para a gente começar o assunto. O primeiro lugar que a gente tem que lembrar sobre santificação é que ela é uma obra sobrenatural realizada por Deus, o que Paulo diz lá em Tessalonicenses. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então aqui Paulo está falando que é o próprio Deus que nos santifica. A santificação é uma obra graciosa de Deus, é uma obra realizada por Deus em nossas vidas. É o próprio Pai quem nos santifica e mantém os nossos corpos irrepreensíveis até a sua vinda. Em segundo lugar, é uma obra também realizada pelo Espírito Santo. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida e assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Gálatas 5,16. Em terceiro lugar, a santificação ela é uma obra realizada em cooperação com o crente. Então, apesar de Deus fazer isso soberanamente em nossas vidas, apesar do Espírito Santo fazer isso em nossas vidas, nós também, de certa forma, cooperamos para a nossa santificação diária. Olha o que Paulo diz lá em Romanos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, a gente também coopera para a nossa santificação quando a gente foge do pecado, quando a gente mortifica o pecado, quando a gente vive uma vida de devoção a Deus. A gente está cooperando nesse processo de santificação, ainda que seja sempre por iniciativa do Espírito Santo em nossas vidas. Então, essas são algumas características básicas da santificação que a gente tem que logo lembrar no início para começar o assunto. E a santificação ela vai envolver 3 aspectos, que é algo que vocês provavelmente já ouviram muito. Na nossa igreja, o pastor Vladimir ele fala bastante sobre isso, e esse é algo muito famoso na teologia, que são os 3 aspectos da santificação. Então, em primeiro lugar, a santificação ela é uma posição. Então, é o fato da gente estar separado por Deus, separado para Deus, é o fato da gente estar no reino de Deus e ser uma posse especial do próprio Deus. Então, nesse sentido, todo cristão que uma vez se libertou do domínio da velha natureza, todo cristão que se converteu, ele é considerado santo. Santo no sentido separado do mundo, santo no sentido de agora pertencer a uma nova família, que é a família de Deus, de ter sido adotado pelo próprio Deus. E é por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai falar assim para a igreja. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E baseado nisso, dessa passagem aqui que Paulo falou de Coríntios, eu queria de Coríntios, eu queria saber de vocês. A igreja de Corinto era uma igreja espiritualmente santa? Era uma igreja moralmente certinha e santa no aspecto moral e espiritual? O que vocês acham? Quem que falou? Eu não vi. Sabia. Sabia. Isso é algo que eu até costumo falar com bastante frequência, né? A igreja de Corinto era uma bagunça. Se vocês forem ler a carta de Coríntios, vocês vão ver que Paulo ele tá muito irado com aquela igreja, porque é uma igreja que tem tudo que pode ter de errado em algum lugar, eles têm. Lá tinha gula, tinha a oração aos mortos, tinha o uso errado dos dons espirituais, tinha incesto. Então, a igreja de Corinto era uma bagunça do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral. Porém, ainda assim, Paulo os chama de santos. E aqui não está falando de uma santificação moral e espiritual, porque esses eles não eram. De fato, eles estavam muito longe de ser parecido com Cristo. Mas Paulo está falando que a partir do momento que eles se convertem, que eles são cristãos, eles são santos, eles são um povo separado para estar juntamente com Deus. E isso a gente a partir da nossa conversão. Quando a gente se converte, a gente se torna santo, separado para Deus e para a obra de Deus. Então esse é o primeiro aspecto da santificação, ela é uma posição. Em segundo lugar, segundo aspecto da santificação, agora, saindo da conversão e a partir da conversão, a santificação se torna um processo e esse processo vai durar por toda a nossa vida. Então, o cristão ele cresce cada vez mais em santidade na vida cotidiana e a santificação é uma luta em busca do crescimento na fé. Ser santo a cada dia que passa é o nosso processo
e santificação, que é o crescimento na fé, um crescimento na espiritualidade. Inclusive, a Bíblia, ela constantemente exorta o crente a crescer na santificação. Paulo, lá em Romanos 6, vai falar: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então, aqui Paulo vai mostrar a nossa responsabilidade em se santificar a cada dia, nesse crescimento da fé, nesse crescimento da espiritualidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus, como a gente já estudou na nossa última EBD lá sobre Hebreus. Então a santificação também é um processo. Colossenses 3 também Paulo fala disso. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, a Bíblia nos exorta a crescer nessa santificação, a fazer morrer a nossa natureza terrena. E essa santificação é um processo em que Deus trabalha em nossas vidas e a gente coopera para esse processo até o dia da volta de Cristo ou da nossa morte. E o terceiro e último aspecto é o que geralmente o pastor Vladimir, inclusive, ele fala que é a santificação final. A santificação teve um início na nossa conversão, que é a posição. Aí depois, durante toda a nossa caminhada cristã, a santificação é um processo. E por fim, a santificação ela tem também um plano final, ela é uma santificação final que ocorre na nossa morte ou na vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a glorificação, que é a santificação sendo assim o fim da nossa natureza humana. Glorificação é a última parte da aula, então a gente vai falar mais pra frente. A gente vai pular esse assunto agora, porque no final da aula a gente vai falar somente do conceito de glorificação. Agora que vocês já sabem todo esse aspecto da santificação, como posição, como processo e como a parte final da nossa natureza humana, o que isso muda na nossa vida? O que isso tem de implicação prática na nossa vida? Então, basicamente, eu separei duas implicações que é o que resume o que a santificação tem que fazer nas nossas vidas. Em primeiro lugar, ela é a mortificação do velho homem. John Owen, ele vai dizer: os verdadeiros cristãos, que estão definitivamente livres do poder condenatório do pecado, ainda se devem ocupar durante a vida com a mortificação do remanescente poder do pecado. Então, a nossa santificação é constantemente mortificar e matar o velho homem. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente mata o velho homem, a santificação é vivificar o novo homem, trazer vida à nova criatura que surgiu em nós. Luiz Berkoff ele vai dizer que a santificação é o ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida, os exercícios santos são desenvolvidos e, assim, é gerada uma nova direção para a vida. Aqui ele está falando de uma nova vida, da vivificação de um novo homem que está por trás do processo da santificação. Então essas são as duas mudanças, as duas explicações práticas que tem que ter na nossa vida a respeito da santificação: mortificar o velho homem e vivificar o novo homem. Esse é o nosso papel nesse processo da santificação, que vai durar até a volta de Cristo, até o último dia das nossas vidas. E para finalizar o assunto santificação, essa frase do João Calvino, ela explica muito bem esses últimos dois tópicos que eu falei, de mortificação do velho homem e vivificação do novo homem. O João Calvino ele diz assim: Senhor, ajude-nos a odiar nossos pecados a ponto de nos afastarmos deles. Basicamente isso é a santificação, que a gente mate o velho homem a odiar os nossos pecados e que a gente se afaste desses nossos pecados enquanto a gente vivifica um novo homem. Esse é o papel da santificação nas nossas vidas. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum adendo sobre santificação? Quero fazer um adendo aqui. Por favor. Só citando Lutero também, né? Quando ele fala: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Que é exatamente isso que você já falou, né? De fazer morrer o velho homem, né? E além disso, também a gente precisa estar constantemente e permanecer na presença de Deus, né? Que é só, até foi falado na pregação de ontem, né? É só quando a gente se depara com a santidade de Deus que a gente enxerga os nossos pecados. Quando a gente permanece em Cristo, quando a gente lê a Bíblia e compreende a vontade de Deus e a gente pratica aquilo, é que a gente vai sendo limpo, que a gente vai sendo santificado, né? Então, embora seja obra do Espírito Santo de Deus, a santificação ela nunca vai acontecer se a gente simplesmente permanecer inerte. Então, a santificação não vai acontecer se a gente
enfim, só ir para o culto todo domingo, né? Mas a gente tem que permanecer num constante relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, orando, permanecendo em Cristo, tendo esse relacionamento com Cristo. E aí a gente vai entendendo onde que estão os nossos pecados, a gente vai enxergando os nossos pecados e a gente, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai fazendo esse velho homem morrer e praticando a vontade de Deus para que a nova natureza ela seja exaltada acima da velha natureza também. É aquilo que Paulo fala, né? Até que a imagem de Cristo seja formada em nós, né? Esse é Exatamente. o ponto da santificação. Muito bem. Alguém mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Senão a gente pode ir adiante. Não, pode prosseguir, Renato. Então, beleza. Falou, tá falado. Ah, peraí. Por favor. Outro ponto, desculpa, perdoa. Pode falar. Ainda sobre a santificação, aí também tem a importância da gente congregar, da gente tá em comunidade. Porque é também na comunidade que a gente vai se alinhando com o padrão de Cristo, né? Porque se a gente simplesmente ficar na nossa individualidade de cristão, às vezes a gente pode ter a percepção de que a gente está fazendo a coisa certa, mas às vezes a gente está fazendo a coisa certa da forma errada. E é na comunidade que também o Espírito Santo também opera de forma coletiva para que um ajude o outro a também nesse processo, né, da santificação, né, através da comunhão, da comunidade de fé, você adorando junto com o outro, você sendo ensinado por outro, você prestando contas a um líder, a alguém também, isso ajuda também no processo de santificação. Sim, que é o discipulado, né? Não tem como você ser discipulado sozinho. Precisa que alguém te discipule, Isso. né? Faltou Essa essa é a palavra, importância mas é também isso da mesmo. gente. Essa é a importância da gente estar sempre uns com os outros, seja na igreja, seja em outra comunidade, seja numa célula, a gente precisa estar sendo discipulado uns pelos outros. E é isso. Então, perseverança, que é o último aspecto da continuidade. Ah, só uma curiosidade, perseverança, o Erickson, que é da onde eu tirei essa ordem da salvação, ele coloca na conclusão. Só que eu coloquei na continuidade só para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Mas caso vocês forem ler o livro do Miller Erickson, vai estar escrito que é na conclusão. Mas aí não muda muito a nossa vida, só coloquei aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Mas enfim, continuidade da salvação é a perseverança, que esse slide aqui, mais uma vez, do Luiz Berkoff, ele explica muito bem o que é essa palavra perseverança. Então a perseverança ela é definida como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Os crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. O que Luiz Berkoff está falando? Perseverança nada mais é do que o ato e o fato de você continuar crente até o fim da sua vida. Então, perseverança é o fato da gente todos os dias perseverarmos, não sei as palavras, em que a gente persevera para ser cristão até o fim da nossa vida. Isso é a perseverança. E aqui a gente entra num assunto um pouco complicado, que muitas vezes a gente tenta se esquivar e é um pouco difícil da gente compreender, mas a gente vai falar um pouquinho aqui nessa manhã, que é a questão, né? O estudo da perseverança, ela nos responde uma dúvida. Uma pessoa que se torna cristã, ela sempre permanecerá cristã? Ou seja, o cristão, ele pode perder a sua salvação? Quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que estudar a perseverança. A gente tem que estudar esse assunto importante, inclusive do processo da salvação em nossas vidas, que é para responder essa pergunta: será que o cristão ele pode perder a sua salvação? Se ele perde, quando ele perde? Como que ele perde? O que é necessário que ele faça para perder? Ou se ele não perde de jeito nenhum, por que ele não perde? Então é um assunto difícil, é um assunto complexo, é difícil da gente falar em uma aula só. Mas vou tentar trazer aqui um olhar um pouco aberto, igual eu sempre fiz desde a primeira aula lá da primeira aula de salvação. A gente veio trazendo aqui todas as posições e lembrando aqui qual que é a posição da nossa igreja ADU, beleza? Então essa questão é consideravelmente importante para a prática da vida cristã por dois motivos. Em primeiro lugar, se não há garantia de que a salvação é permanente, ou seja, se eu posso perder a minha salvação a qualquer momento, pode ser que os crentes eles poderão experimentar uma grande ansiedade e insegurança ao longo de sua vida. Se o crente acha que a qualquer momento ele pode perder a salvação, isso pode trazer algo negativo para a vida dele. Pode viver uma vida de ansiedade, uma vida de medo, uma vida de a qualquer momento ter esquecido de pedir perdão por algum pecado, uma vida de insegurança.
você acaba se apegando a Deus mais por medo de ir para o inferno do que por amor a Deus. Então, a gente pode ter esse olhar negativo se não houver garantia de que a salvação é permanente. Já por outro lado extremo, se há essa garantia de que a salvação ela é permanente, pode ser que os crentes eles experimentem uma indiferença para com as exigências morais e espirituais do evangelho. Pode ser que a pessoa pense, já que eu sou salvo, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso pecar à vontade, eu posso sair da igreja porque eu sou salvo. E agora que eu fui salvo, não tem nada mais que me tire dessa salvação. Então é importante estudar esse assunto porque muitas vezes a gente pode cair em um desses dois erros. Ou a gente fica com muito medo e vive uma vida acuado com esse medo de perder a salvação, que pode ser perdida a qualquer momento. Ou a gente pode se gabar pelo fato da graça maravilhosa de Deus e acabar levando uma vida depravada achando que tem a salvação. Então são os dois extremos que a gente tem que evitar com esse assunto. E mais uma vez, esse assunto tem duas posições principais que têm sido adotadas ao longo da história a respeito da segurança absoluta da salvação do crente. Tem a posição calvinista, que é mais comum das igrejas presbiterianas e das batistas reformadas, e tem a posição arminiana, que é mais comum das igrejas batistas não reformadas e das igrejas Assembleias de Deus no geral e outras igrejas pentecostais, que é a maioria do nosso convívio aqui no nosso dia a dia. Então a gente vai fazer igual a gente fez lá sobre eleição, sobre predestinação, sobre chamado. A gente vai dar as duas posições e lembrando qual que é a posição da nossa igreja e no final trazer uma comunhão, trazer um acordo, algo que é unânime nas duas posições, que isso é o que eu vejo é o mais importante, né? A gente achar o ponto de concordância entre as duas posições. Vamos começar por essa posição calvinista, porque basicamente a posição arminiana ela aceita de certo modo essa posição, porém ela faz um adendo. Então lá na posição arminiana a gente vai ver que tem um adendo, mas de certo modo os arminianos concordam de maneira um pouco geral com a posição calvinista. Então a Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé da Igreja Reformada, vai dizer assim: os que Deus aceitou em seu amado, chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça de forma total nem final, mas com toda certeza perseverarão nesse estado até o fim e serão eternamente salvas. Os calvinistas chamam isso da perseverança dos santos. Esse é o nome da doutrina, perseverança dos santos, que é o que a gente muitas vezes ouve falar, o famoso uma vez salvo, salvo para sempre, que até tem um ar meio pejorativo, mas eles chamam isso de perseverança dos santos. Eles embasam isso em dois argumentos, basicamente, um argumento lógico e um argumento bíblico, né, utilizando as passagens bíblicas. Porque tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles usam passagens bíblicas, eles não tiram isso, enfim, da cabeça, né? Mas eles têm dois argumentos lógicos. Em primeiro lugar, lembra aquilo que a gente falou lá na primeira aula, que para eles a escolha de Deus é incondicional, não está condicionada à sua presciência da nossa resposta de fé, que é como o arminianismo interpreta. Então, para eles, logicamente, se Deus escolheu a pessoa de modo absoluto, é incondicional para a vida eterna, se o Espírito Santo aplica a elas de forma eficaz o benefício da redenção, só tem uma conclusão que é inescapável, que é a conclusão de que elas serão salvas. Ou seja, se Deus escolheu porque ele quis de maneira incondicional, não faz sentido nenhum essa pessoa se perder. Deus teria se equivocado ao escolher essa pessoa. Então a Lorraine aqui vai dizer que isso é um argumento lógico. Se Deus escolheu, é óbvio que essa pessoa vai ser salva. E um segundo argumento lógico, que é muito utilizado, é levando em conta a morte de Cristo. Levando em conta que a morte de Cristo foi totalmente eficaz, uma vez que a morte de Cristo ela foi substitutiva, porque ele sofreu a pena no meu lugar, e foi uma morte totalmente eficaz para perdoar todos os nossos pecados, como a gente já viu lá em Hebreus. Afirmar que o verdadeiro cristão pode perder sua salvação seria o mesmo que afirmar que a expiação de Cristo não foi suficiente para redimir inteiramente o pecador. Então, o argumento lógico dos calvinistas é que se Cristo morreu de maneira eficaz e perfeita, falar que um cristão pode perder a eficácia desse sacrifício é falar que Jesus morreu em vão. É falar que Cristo derramou sangue em vão. Jesus morreu de maneira inútil para salvar aquela pessoa. Esses são os argumentos lógicos. Agora, tem as passagens bíblicas, que são as mais utilizadas. Em primeiro lugar, eles vão levar em conta que a onipotência de Deus garante a perseverança do cristão. Então, lá em 1 Pedro, ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então aqui Pedro está falando que a sua salvação é protegida
pelo próprio Deus. A onipotência de Deus protege a sua salvação até que você alcance ela. O segundo argumento é de que a obra da salvação iniciada em nós é completada por Deus. Lá em Filipenses, a gente já estudou Filipenses, e Paulo fala: estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a obra que Deus completou é a mesma obra que Deus vai terminar. Deus não começaria uma obra sem terminá-la em nossas vidas. Terceiro argumento é a passagem de Romanos 8, muito famosa, em que nada nos separará do amor de Deus, pois tenho certeza de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o argumento aqui é que lá em Romanos 8, Paulo fala o capítulo inteiro, basicamente, principalmente da metade para baixo, sobre salvação. Salvação é o pano de fundo ali de Romanos 8. Então ele está falando aqui que o amor salvífico de Deus nunca vai abandonar o cristão. É um amor que garante essa certeza da salvação ao cristão. Quarto argumento, Cristo intercede por nossa salvação, Hebreus 7, que a gente já estudou. Portanto, ele, falando de Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aqui está falando que Jesus é totalmente capaz de salvar definitivamente nossas vidas, porque o próprio Jesus Cristo vive para interceder por nós. Cristo ora a todo instante a Deus em favor da nossa salvação. E uma vez que o próprio Cristo intercede por essa salvação, não tem como ela ser perdida, pelo menos nesse argumento. O quinto argumento é que Cristo ele é quem nos mantém perseverantes. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala, ele, Jesus, os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Cristo é quem mantém a gente perseverante até a nossa salvação. E o último argumento, talvez o mais famoso utilizado, é o argumento de Cristo. O próprio Cristo ele promete cuidar de nossa salvação. Então ele diz assim em João 10, estas, falando das minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Então esses são alguns argumentos bíblicos que eles vão usar para mostrar que um verdadeiro cristão ele não pode jamais perder a sua salvação por todos esses motivos que a gente já acabou de ler. E agora a gente vai passar para outra posição, que é a posição arminiana. Então, no arminianismo, eles creem em todas essas passagens que eu acabei de citar. Eles vão falar, sim, tá tudo certo, todas as passagens de fato mostram que a gente tem a certeza da salvação, Cristo guarda a nossa salvação, Deus ele guarda a nossa salvação, mas eles chamam isso de segurança em Cristo. Então, o que a posição arminiana, que é a posição da Assembleia de Deus Unida, vai dizer? O crente está seguro e tem certeza de sua salvação enquanto estiver em Cristo. A possibilidade da perda da salvação é unicamente por meio da apostasia. Então, o que eles vão dizer? O cristão ele tem total certeza da sua salvação desde que ele esteja em Cristo. A partir do momento que ele sai da presença de Cristo, a partir do momento que ele sofre uma apostasia, que é o abandono da fé, essa pessoa já não consegue mais os benefícios da salvação. E a apostasia aqui vai ter dois sentidos. Ou abandonar a fé, aquela pessoa que era crente de fato e por algum motivo largou a igreja, largou a fé, às vezes extremamente acabou indo para o ateísmo, coisas do tipo. Ou a pessoa ela volta a praticar as coisas da velha natureza. Então é uma pessoa que se diz salva, se diz na igreja, mas é uma pessoa que vive em pecado, que vive em coisas mundanas, é uma pessoa que se diz cristã, mas de fato não é cristã. Então essa é a posição arminiana, de que todo cristão ele tem a certeza da sua salvação, até que um dia ele sofra apostasia. E se ele passar pela apostasia, é o momento em que então ele perde a sua salvação. Essa é a posição arminiana. E os argumentos bíblicos que eles vão usar é porque a Bíblia contém diversas advertências contra a apostasia. Então eles pensam, poxa, se a Bíblia tem advertência contra a apostasia, é porque essa apostasia pode acontecer. Então lá Jesus, Mateus 24, vai falar, tende cuidado para que ninguém vos engane. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então eles falam que aqui como tem essa condição de se você se mantiver firme, será salvo, é porque pode ser que você receba a salvação e no fim a perca. Um segundo argumento é porque parece que a salvação tem uma natureza condicional. Então lá em Colossenses, Paulo vai falar, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho.
Então eles falam aqui que parece que a salvação tem essa natureza condicional, né? Somente se a pessoa permanecer na fé. Então se ela apostatar, ela perde a sua salvação. Terceiro argumento, a Bíblia chama a nossa atenção contra a apostasia. Então eles falam, se a Bíblia chama a nossa atenção contra a apostasia, é porque ela é possível de acontecer. Hebreus 2, por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Lembra que Hebreus é um livro que contém muitas advertências contra a apostasia. E lembra que eu já expliquei, né, todo o contexto lá dos judeus que queriam voltar ao cristianismo, os judeus cristãos que queriam voltar ao judaísmo, né? Então, ali, já que está fazendo uma advertência contra a apostasia, é possível que isso aconteça, né? Esse é o argumento. E um último argumento muito usado, famoso Hebreus 6, provavelmente você que está ouvindo, se você é arminiano, você provavelmente já zoou algum calvinista usando o Hebreus 6, porque a Bíblia mostra que há pessoas que de fato apostatam da fé, pelo menos é o que parece aqui dizer esse texto. Hebreus 6, 4 a 6. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram do celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram do celestial, eita, eu até repeti aqui, né? E se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vidouro, e caíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Então aqueles creem que ser iluminado, experimentar o dom celestial e tudo mais, fala de uma pessoa que foi salva e depois caiu, uma pessoa que se apostatou da fé. E também tem o exemplo que eles usam de Demas, quando Paulo diz para Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então aqui eles falam que provavelmente está falando de uma apostasia. Então esse era o último argumento da posição arminiana. Então basicamente eles vão dizer o seguinte, todo cristão tem total segurança na sua salvação. Enquanto você estiver em Cristo, tenha certeza absoluta, você é salvo. Se você morrer agora, você vai para o céu. Fique tranquilo, Jesus te perdoa todos os seus pecados, Jesus mantém a sua salvação, Jesus intercede pela sua salvação. Mas você pode sim perder a salvação, não por um motivo banal. O arminianismo não vai crer que a pessoa perde a salvação porque cometeu um pecado. Sem querer chutei a quina aqui da minha mesa, falei um palavrão, perdi a salvação. Não, não é isso que eles acreditam, não é isso que a Bíblia mostra, não é isso que a nossa igreja deveria acreditar. A nossa igreja, Assembleia com posição arminiana, vai crer que você está seguro e totalmente seguro enquanto você estiver em Cristo. E você somente perde a sua salvação se você abandonar a fé cristã ou se você voltar às práticas da velha natureza. E isso aí faz com que você perca a sua salvação. E uma coisa que pode surgir na sua cabeça, como o calvinista interpreta essas questões de apostasia, né? Então, para o calvinista, ele vai falar que as pessoas que apostatam da fé são pessoas que nunca foram salvas. Então, eles vão falar que são pessoas que iam para a igreja, parecia cristã, mas nunca teve uma fé verdadeira, nunca foi de fato salva, nunca teve de fato amor pela pessoa de Jesus Cristo. Então, essa pessoa abandona a fé porque ela nunca teve. Então, essa é a visão deles. Aqui na visão arminiana, essa pessoa ela de fato foi salva, só que aí ela acaba perdendo a sua salvação em seguida. Porém, muito mais importante do que essas diferenças, no que os dois concordam, no que é algo que tem que ficar na nossa cabeça, que está em concordância com os dois argumentos. Em primeiro lugar, todos acreditam que Deus é poderoso e fiel, disposto a cumprir suas promessas e capaz de realizá-las. Todos creem que Jesus Cristo mantém a nossa salvação, que Jesus Cristo intercede a nossa salvação, que Deus nos ajudará a gente se manter firme até o dia da nossa morte. Todos nós cremos que Deus fez essas promessas e Ele é capaz sim de cumpri-las e realizá-las em nossas vidas. Em segundo lugar, os dois concordam que a salvação ela não é obtida nem mantida por obras humanas. Então a salvação não é obtida por nossa obra. Lembra lá na primeira aula de salvação que a gente falou que a salvação é uma obra totalmente de Deus, é algo que vem da graça de Deus, nunca parte da iniciativa do homem, sempre parte da iniciativa de Deus, seja em Deus nos escolher incondicionalmente, seja Ele pelo Espírito Santo vir e abrir o nosso arbítrio. Lembra que a gente falou um pouco isso lá na primeira aula. Então a salvação ela sempre é obtida por Deus e ela também é mantida por Deus, nunca por obras humanas. Ainda que a gente coopere para a nossa salvação, para a nossa santificação, o Espírito Santo é quem nos santifica, é Deus quem nos mantém, é Deus quem nos ajuda a perseverar. Então ambos concordam que é Deus quem vai nos ajudar a nos manter de pé até a nossa morte. Em terceiro lugar, o Espírito Santo está em ação em todos os crentes, capacitando-os a perseverarem. Então essa é uma atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Em quarto e último lugar, as duas linhas concordam que o crente pode e ele deve ter a certeza da salvação. Então, gente, isso é algo que tem que ficar muito claro para a gente. A salvação, ainda que você tenha a posição arminiana, lembre-se que a salvação não se perde de maneira banal.
Não é uma coisa que você agora é salvo e daqui a 1 minuto você não é, aí daqui 10 minutos você é salvo e daqui 20 minutos você já não é. Não, não é assim. Você tem a certeza da salvação se você estiver em Cristo. Enquanto você for cristão, saiba que seus pecados foram perdoados, que Cristo perdoou todos os seus pecados na cruz, que todos os escritos de dívida que tinha contra você, Paulo diz que foi pregado na cruz. Tenha certeza da sua salvação, independente dos sofrimentos que você esteja passando, das lutas diárias que você esteja passando. Saiba que você é salvo. E na posição arminiana, somente há uma maneira de você perder essa salvação, que é por meio da apostasia. Beleza? Finalizamos esse assunto de perseverança, que é o mais longo. A glorificação agora é mais tranquilo. Mas só para finalizar essa parte de perseverança, Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: tu que nunca abandonas as obras começadas, completa o que em mim há de imperfeito. Esse é o papel da perseverança. Um Deus que começa em nós a obra da salvação, e o nosso desejo é que ele complete essa salvação em nós, um Deus que complete essa perseverança em nós, um Deus que continue completando essa santificação em nossas vidas, um Deus que nos ajude diariamente a nos manter de pé, para que a gente possa se manter firme até o último dia de nossas vidas. Esse é o resumo da perseverança. Beleza? Comentários, dúvidas, alguma coisa? Alguma coisa que ficou difícil de entender? Se quiser, eu volto no slide. Boa. Beleza. Ô, Renato, legal Oi. que o Agostinho, né, tá usando a versão da mensagem de Filipenses 1:6, né? Basicamente, Filipenses Sim, 1:6 exatamente. na linguagem dele. Só um parênteses aqui das duas linhas. É que nem você falou, basicamente tem um ponto de convergência, né? Mas se a gente for olhar, e eu vou falar de forma bem ignorante aqui, bem simples, mas é que o calvinismo ele não trabalha com possibilidades, né? Pela linha da fé reformada, é aquilo, se Deus fez, é porque foi Deus e vai ser completado em Deus. Já na linha da arminiana já trabalha com uma possibilidade, né? Você está em Cristo, beleza. Aí esse é o ponto de convergência com a fé reformada. Mas se você não está em Cristo, aí é possível você não cumprir esses requisitos que a gente tem visto aí dessa ordem da salvação, porque você não está em Cristo e é em Cristo que tudo isso vai ser completado, né? Então, só esse parênteses, basicamente, são duas perspectivas diferentes, mas a moral de tudo, e nas duas linhas, é que se você persevera, ou se você tem perseverado, isso só acontece porque você está em Cristo, né? E a Bíblia traz essas advertências para a gente poder compreender essa necessidade da perseverança. E aí eu queria só ler aqui Hebreus 10:32, que a gente já até estudou, né? Mas é importante a gente repassar mais uma vez. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos, aceitaram com alegria quando foi tirado tudo que possuíam. Saibam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Ele fala, né? Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição, somos pessoas de fé, cuja alma é preservada, né? Daí o autor da Carta dos Hebreus traz, né, essa lembrança de como que, é, a- como nos primeiros dias, né, eles foram iluminados, ou seja, como nos primeiros dias a obra de Cristo começou na vida deles. E assim tem que ser para a gente também, né, para a gente se lembrar, né, dessa obra de Deus nas nossas vidas, nos primeiros dias da nossa conversão e manter nos nossos corações, manter nas nossas vidas essa chama acesa, né, essa fome por Deus, para que, por mais que a gente passe por momentos de provação, por mais que a gente passe por momentos de dificuldades, porque a gente vai passar, mas que a nossa confiança esteja em Deus, sabendo que se por algum momento a gente virar as costas para Deus, a gente não vai estar agradando a Ele, né? E muito pelo contrário, a gente vai estar caminhando para a própria destruição. Então, se a gente tem fé e se a gente tem confiança em Deus, sabendo que Ele realmente vai completar
o que há de imperfeito nas nossas vidas, então a gente persevera não para a destruição, mas para o próximo ponto que você vai falar agora, que é a glorificação, né? Para um momento onde a nossa alma ela será preservada. Perfeito, mano. Muito bem. É isso. Alguém quer mais um comentário? Alguma dúvida? Se alguma coisa ficou em dúvida, uma coisa que ficou difícil de entender, pode falar. Acho que não, né? Então, beleza. Último tópico da salvação. É o mais tranquilo, é algo mais simples aqui. São só, acho que, sei lá, acho que uns 4, 5 slides, bem rápido. É a conclusão da salvação, que é o momento da nossa glorificação. Depois que a gente passou por tudo isso que a gente já aprendeu sobre a salvação, chega o último estágio, que vai ser a glorificação. E lembrando aqui do nosso texto áureo, a gente começou com esse texto e a gente vai finalizar com esse texto. Lembra que lá em Romanos 8, Paulo ele mostrou a ordem da salvação, né, que a gente chama que é a linha dourada da salvação. Ele vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aqui é a glorificação, o último estágio da nossa salvação. Então, basicamente, o que é a glorificação? Ela vai ser o terceiro aspecto da santificação. Lembra que eu falei lá que a santificação tem 3 aspectos. Um é a posição, o outro é o processo, e por último é a santificação final, que é a glorificação. E além disso, a glorificação também é o estágio final de todo o processo da nossa salvação. E é um assunto muito amplo falar de glorificação, porque é uma coisa que é multidimensional. Glorificação é algo que não somente envolve as nossas vidas, envolve o plano de Deus como um todo. Então, em primeiro lugar, a glorificação é algo muito amplo, porque ela contempla tanto a escatologia individual quanto a coletiva. Então, lá no final do ano, quando a gente for falar de escatologia, a gente vai falar de glorificação, porque ela também é um assunto da escatologia, ela não é somente um assunto da salvação. Glorificação é um assunto que está relacionado à morte, que está relacionado à vinda de Cristo. Então, é um assunto que também tem seus vieses através da doutrina das últimas coisas. Então, é um assunto muito amplo. Em segundo lugar, ela abrange o aperfeiçoamento da natureza espiritual do crente que ocorre na morte, quando o cristão entra na presença do Senhor, ou que acontecerá no tempo da ressurreição. Então, a glorificação, ela fala sobre a nossa natureza espiritual, mas ela também abrange a transformação de toda a criação. Então, lá em Romanos 8, Paulo vai falar sobre a inutilidade da natureza, como a natureza sofreu um juízo, como a natureza foi colocada na inutilidade, e ela geme com grande expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quando vier a vinda de Cristo e todas as coisas da escatologia se cumprirem, toda a natureza, toda a terra será glorificada, terá sido reconciliada com Deus. Então a glorificação não abrange somente as nossas vidas, abrange basicamente todo o plano de Deus. A glorificação é o final do plano de Deus como um todo para tudo aquilo que ele tem para a humanidade. E claro que hoje, aqui rapidamente, a gente vai falar somente sobre a glorificação nas nossas vidas. E no final do ano, quando a gente for falar de escatologia, provavelmente a gente vai falar um pouquinho também sobre glorificação. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos da glorificação, algumas características que a gente tem que lembrar. Então, a glorificação ela vai ser uma vindicação plena e final do cristão. Então, a justificação que ocorreu no momento da nossa conversão, ela vai ser manifestada, ela vai ser evidenciada no dia da nossa glorificação. A gente, de fato, vai ser manifestado que nós somos, de fato, salvos, de fato, justificados. Romanos 5, 9 a 10. Paulo diz: assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui Paulo fala da nossa certeza da nossa justificação, que isso vai ser manifestado no dia da nossa glorificação. Segundo lugar, o indivíduo na glorificação vai ser aperfeiçoado moral e espiritualmente. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Na nossa glorificação, a gente de fato estará santo, a gente de fato estará completamente livre da nossa natureza pecaminosa, livre da nossa culpa, livre da nossa repreensão, e a gente estará aperfeiçoado moralmente e espiritualmente no dia da nossa glorificação. Terceiro aspecto, a glorificação ela vai trazer uma plenitude de conhecimento. Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 13 e 12, não, 1 Coríntios 13 e acho que versículo 11 e 12. 1 Coríntios 13. Paulo diz assim: porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido.
Quando nós formos glorificados, nós conheceremos plenamente a pessoa de Cristo, nós veremos Cristo como Ele é e da forma que Ele é, nós também seremos. Então, esse é o aspecto da glorificação também. Quarto aspecto, a glorificação não vai apenas atingir a nossa alma, mas também atingirá o nosso corpo físico. Paulo diz, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, o nosso corpo também será glorificado. A vontade de Deus é que a gente não habite no céu apenas com a nossa parte material, mas que a nossa parte material também seja livre dessa corrupção através da glorificação, e a gente vai passar por toda a eternidade o nosso corpo glorificado. Quinto e penúltimo aspecto, uma coisa importante se lembrar é que, diferentemente da santificação, que ela é um processo que acontece na vida do crente, a glorificação é algo instantâneo. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Então aqui Paulo fala que a nossa transformação dos nossos corpos, que é a glorificação, ela vai ser num instante, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Uma coisa interessante é que muita gente interpreta errado essa passagem e fala que o arrebatamento vai ser num piscar de olhos. Mas não, o texto diz que a nossa glorificação, a nossa transformação vai ser num piscar de olhos e não o arrebatamento da igreja. Vai ser assunto para outro dia. Então nosso corpo será transformado de maneira instantânea na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto lugar, a glorificação é a promessa que nos traz esperança. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Então aqui Paulo fala que a glorificação ela tem que ser o nosso consolo, a esperança da nossa glorificação tem que ser o nosso alívio, que a gente sabe que independente dos nossos sofrimentos atuais, independente das nossas dores atuais, a gente tem que se lembrar que esse dia é o dia da nossa glorificação, não tem nada que pode se comparar com essa glória que vai ser revelada em nossas vidas. Então esse é o sexto aspecto da glorificação. E para finalizar então, glorificação, na verdade para finalizar todo esse assunto que a gente falou aqui nesta manhã, finalizar com essa frase do Millard Erickson, em que ele diz o seguinte: nesta vida, os crentes às vezes gemem e sofrem porque percebem sua imperfeição. Contudo, eles têm uma esperança segura. A doutrina da perseverança garante que sua salvação nunca será perdida. Aqui, abrindo parênteses, Millard Erickson ele tem uma posição calvinista, tá? Então por isso que ele falou dessa maneira. A doutrina da perseverança garante que sua salvação nunca será perdida. E a doutrina da glorificação promete que algo melhor ainda está por vir. Seremos tudo o que Deus tinha em mente para nós. Em parte, nossa glorificação ocorrerá em associação com a morte e com nossa libertação das limitações dessa existência terrena. E em parte, acontecerá em associação com a segunda vinda de Cristo. Certamente, seremos perfeitos e plenos desse momento em diante. Essa aqui é a nossa esperança, a esperança de que Deus nos ajudará na nossa perseverança e que a nossa glorificação é a nossa grande esperança, é o nosso grande alívio saber que um dia nós seremos glorificados, e isso está completamente relacionado com a volta de Cristo ou com a nossa partida aqui desta terra. E é isso. Finalizamos todo o assunto de salvação. Falamos sobre a ordem de salvação em todos os aspectos, falando de predestinação, falando de chamado, conversão, regeneração, união com Cristo, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Então, todos os aspectos aí da mecânica de como Deus nos salva, a gente falou nessas últimas 3 aulas. E eu espero que tenha sido de muito proveito para todos nós, que a gente tenha aprendido muito sobre a salvação, que a gente saia daquele pensamento de que graça é apenas favor imerecido. Não, gente, graça não é só favor imerecido. Graça é tudo isso aí que você está vendo na tela. Cada aspecto desse é unicamente pela graça de Deus. O antecedente da nossa salvação, o início da salvação, a continuidade da salvação e a conclusão da salvação é somente pela graça de Deus. E a gente tem que ter isso muito claro em nossas vidas. Então, que Deus continue abençoando vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, pode mandar mensagem para a gente, pode dar um alô lá no grupo da IBD que a gente se ajuda. E é isso, finalizamos salvação. A partir do próximo módulo, qual será o tema, Rodrigo? Que eu não tenho certeza. Semana que vem, como é semana da festividade, a gente vai ter uma aula extra. Verdade. Mas depois disso a gente vai falar sobre Israel e Oriente. Então vai ser um módulo que a gente vai falar basicamente sobre um panorama do Antigo Testamento. Então, pra gente que
que não entende muito bem, né? Poxa, tem os reis, depois tem um reino dividido, os juízes é antes, é depois, onde que tá Moisés na história? Então, a gente vai alinhar esses conceitos aí do Antigo Testamento, vai traçar toda essa história de Israel, fala sobre aquele período lá dos 400 anos de silêncio, né? Que não são 400 anos de tão silêncio assim, né? Teve muita atividade no mundo nesse período, e a gente vai falar também sobre o reino de Deus também, é, o reino esperado pelos israelitas, né? Mas o reino concretizado aí, que já mas ainda não, esse reino de Deus. Muito bom. Então vai ser um resuminho da história. E é sempre bom ter esse resumo, porque é uma coisa que a gente sempre esquece, né? A gente sempre vai É. inverter nas ordens das coisas. E vamos falar também do período intertestamentário, né? Que o Rodrigo falou que são aqueles 400 anos de silêncio, que a gente nunca fala, mas na minha opinião é um dos períodos mais importantes da história bíblica. Se você não entende o que aconteceu no período ali entre o Antigo e o Novo Testamento, o Novo Testamento não faz tanto assim sentido do ponto de vista histórico, né? Você aprende muitas coisas, abre os seus olhos assim quando você entende o que aconteceu naquele período de 400 anos, né? Mas enfim, é isso então, aula que vem com a festividade. Na próxima moda a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Israel.